Enquanto o Brasil trocava de moeda 6 vezes, havia uma turma que não precisava se preocupar com isso, porque o ativo deles não tinha nome de moeda, tinha escritura. Cruzeiro, cruzado, cruzado novo, cruzeiro real, URV, real. 6 moedas diferentes, um país que não conseguia segurar o próprio dinheiro. E isso aqui continuou valendo. Durante décadas, guardar dinheiro no Brasil era como guardar gelo no sol. E quem tinha terra, tinha sombra. Em 1993, por exemplo, a inflação chegou a bater a casa de 2.477% ao mês. 2.477%. Isso não parece nenhum número, parece um pesadelo. E de fato era um pesadelo o que as pessoas viviam naquela época. Quem guardava dinheiro no banco somente empobrecia. Você comprava uma coisa hoje de manhã, hoje à tarde era outro preço. Você vendia hoje de manhã, hoje à tarde, se você tivesse que pagar, você tinha que pagar mais do que era combinado. E isso aterrorizava a população naquela década. A troca de moedas constante gerava mais inflação, porque ela tentava burlar o efeito natural do mercado de subida de preço com a troca de moeda substituindo um nome pelo outro. E isso acarretava que gerava mais e mais inflação. E o poder de compra das pessoas diminuía drasticamente no decorrer do tempo. Por outro lado, tinha um ativo que não precisava de banco central. Tinha um ativo que ele era sólido apesar do derretimento do dinheiro ao longo do tempo. Esse investimento é o terreno. Quem tinha, preservava seu patrimônio, independente do que tivesse acontecendo na economia. Quem tinha um terreno, tinha um bem sólido e tangível, onde você conseguia pisar em cima dele e saber que o que você tinha não estava derretendo e estava lá. Porque o terreno não tinha lastro em nada e muito menos nome de moeda. Ele tinha uma coisa muito melhor. Ele tinha endereço. Há uma frase que todo avô brasileiro já disse, você deve ter ouvido seu avô falar, eu ouvi o meu. Se você é avô, você já deve ter falado. Compre um terreno, meu filho. Compre um terreno, que terreno não desvaloriza. É o famoso quem compra terra não erra. E, na verdade, essa sabedoria vem do campo dessas épocas onde a inflação era muito alta, só que quem tinha um pedaço de terra produzia, plantava e conseguia tirar dinheiro do próprio local onde se vivia. Então, quem tinha campo conseguia prosperar e, inclusive, dava status social à sua família de que você chegou lá. Acabava virando um simbolismo, né, entre a sociedade de quem acumulava a terra possuía grande patrimônio e, portanto, subsistência da sua família no decorrer das eras. Mas o seu próprio avô não sabia que esse conselho não era somente de sabedoria histórica, mas era pura matemática. Nós temos estatísticas de que muita cidade, desde os tempos dos anos 80, existem terrenos valorizando 20% ao ano constantemente, sendo que isso a gente não encontra em nenhum outro tipo de investimento. Devido à instabilidade crônica da economia, as famílias mais tradicionais que a gente conhece hoje construíram seu patrimônio a partir de compra de terreno, a partir de compra de terra nua e, portanto, conseguiam produzir mais e gerar mais dinheiro a partir daquela compra, além de preservar o seu patrimônio nas horas das instabilidades. Isso era sinônimo, então, de segurança, né, de status, e isso credibilizava o nome das famílias da época. E esse símbolo de estabilidade e independência não é à toa que é o investimento preferido do brasileiro há décadas. Imagine um local, um centro muito grande da sua cidade que existe há muito tempo. Alguém comprou um terreno naquele local e pagou uma mínima fração do que um lote naquela região vale hoje. Aqui na minha cidade, por exemplo, existe um local, um centro comercial que se iniciou com um posto de gasolina numa região periférica da cidade que não existia nenhuma perspectiva de crescimento para aquela região. Mas o proprietário na época
comprou acreditando de que aquilo um dia ia virar uma coisa e hoje ele é um cara multimilionário, né? Existe um centro comercial muito grande com posto de gasolina, supermercado e academia, e acontece que a cidade naturalmente ela tende a crescer, ela tende a avançar. Portanto, o imóvel sempre tende a se valorizar no decorrer do tempo, principalmente no longo prazo. Fala a verdade, você conhece, você sabe que na casa do seu avô ele pagou 20 mil reais proporcionalmente falando e hoje o terreno vale 400 mil, é ou não é verdade? Acontece que os terrenos da periferia nascem sem infraestrutura. Contudo, vem o asfalto, o terreno valoriza. Acontece a ocupação comercial, o terreno valoriza. Implantam-se órgãos públicos na região, o terreno se valoriza. E tudo que acontece gera um motor de valorização desse imóvel, inclusive a volatilidade e a oscilação da economia. O que acontece é que você pode imprimir dinheiro, você pode multiplicar dentro de um sistema bancário as moedas existentes, você pode garimpar, né, minerar Bitcoin ou outras criptomoedas, você pode inclusive fazer construções e vendê-las. O que você não consegue fazer é criar localização. Localização, ela existe desde que o mundo é mundo. No meio da corretagem, a gente diz que há 3 prioridades na hora de avaliar a compra ou a venda de um terreno: localização, localização e localização. E a localização ela é tão importante porque ela não se cria. A terra é de um único tamanho e esse bem é escasso, mais do que qualquer outro item, qualquer sistema de investimento que já existiu no mundo. A Terra ela vai acabar, o espaço é um só. Portanto, a população cresce, a população evolui, ela expande seus interesses, mas a Terra continua sendo a mesma. Portanto, esse bem, como escasso, ele se valoriza automaticamente, porque ele gera uma sensação, ele gera um valor intrínseco nele que todo mundo percebe, independentemente de entender de imóvel ou não. É uma sensação que paira no ar e todo adulto consegue compreender muito bem. A gente tem que entender que o terreno ruim de hoje é o terreno excelente e supervalorizado de amanhã. Inclusive no Brasil, nós temos uma taxa muito grande comparada a outros países do mundo de urbanização. A expansão urbana no Brasil ainda está alta, tendendo a se diminuir ao longo do tempo, conforme as pessoas vão diminuindo a quantidade de filhos e etc. Contudo, ainda há uma pujança muito grande por esse movimento imobiliário, até pelo Brasil ser um país capitalista e que todo mundo ganha em transações imobiliárias, inclusive o poder público. Então, esse crescimento demográfico e territorial das cidades tende a ser cada vez maior porque é interesse de todo mundo que ele aconteça. Nas áreas centrais fica mais disputado ainda esse espaço. As áreas são muito finitas e, portanto, a tendência de mercado é esses terrenos estratégicos se valorizarem ainda mais. Vamos a um comparativo simples. Por exemplo, ações. No Brasil, nós temos alta volatilidade da bolsa, além de um risco enorme pela incerteza econômica e política que a gente encontra. Então, não dá para comparar com o terreno, né, o investimento em ações. Ah, Ítalo, mas e se eu for para um investimento bancário ou de corretora com segurança, mesmo que esse investimento me renda menos? Então vamos lá. A poupança ela perde nominalmente para a inflação sem discussão nenhuma. Já temos que descartar porque se você coloca dinheiro na poupança, nominalmente você perde dinheiro. Se você coloca num CDB, num título direto, alguma coisa que te renda 1% ao mês, ainda assim você corre o risco de estar perdendo dinheiro, porque a inflação real do Brasil, que é diferente da nominal, ela muitas vezes cobre ainda esses tipos de investimentos. O imóvel já se prova em muitas estratégias superior à inflação real do país, cobrindo então os seus riscos de perda de dinheiro. Criptomoedas são ativos interessantes, onde você tem descentralização e se por um lado essa descentralização te gera liberdade, ela também é muito volátil e não tem uma regulamentação.
Essa dúvida e essa incerteza de onde está lastreado, ela gera muito pouca liquidez nas criptomoedas, gerando então um ponto aí que a gente tem que ficar prestando atenção. E para não ser injusto, vamos trabalhar com um imóvel construído, né? Se você compra um apartamento para alugar, um apartamento de 400 mil reais, por exemplo, o aluguel dele, pelo menos aqui na minha cidade, você vai conseguir alugar por no máximo 2 mil reais. Ou seja, você tira 0,5% ao mês do valor de um patrimônio, sendo que se você deixar no banco, você conseguiria um. Então, na grande maioria dos casos, dos imóveis, né, do padrão do afegão médio brasileiro, não compensa você comprar um imóvel à vista e colocá-lo para alugar. Existem outros casos onde você aluga e o aluguel paga uma parte da parcela. Existem alguns outros casos em que é interessante você comprar um imóvel para alugar. Seja aluguel para bancos, por exemplo, onde você tem um imóvel de 1 milhão que você consegue alugar ele por 30, 50 mil reais. O gráfico passa a se inverter. Então pode ser que seja interessante. Contudo, com o terreno, você tem uma liberdade tão grande, uma liberdade tão interessante, que esse terreno está aberto, disponível, ele sempre está vago. Então ele pode ser construído, ele pode ser alugado, ele pode ser feito um build to suite, ele pode servir para inúmeras coisas, para eventos e por aí vai. Portanto, a liberdade que você ganha junto à valorização de um imóvel, uma coisa tangível, livre, disponível, que você pode pisar em cima e que você pode inclusive vender na sua valorização depois de um baixíssimo custo de manutenção, né, torna o terreno o investimento principal no Brasil, não só por preferência, mas por matemática. No final, comprar um terreno e ter terra, você não precisa fazer nada para enriquecer. A cidade trabalha e te enriquece automaticamente. Se você parar para pensar, as maiores fortunas que você conhece não foram construídas na pressa. O prêmio maior é para quem tem paciência, para quem tem critério e não tem ansiedade para enriquecer e nem desespero para prosperar financeiramente. O tempo premia quem espera, quem tem paciência e quem tem estratégia para investir certo. Fortunas nascem de posse silenciosa, de recursos escassos e premiam o mais inteligente. No Brasil, nenhum ativo foi mais escasso e poderoso do que terra até hoje. E, inclusive, quem não aceitar isso tende a perder muito dinheiro nos próximos tempos. Então, essa é a nossa conclusão. Eu sou o Ítalo Mazzucato. Esse canal é um canal feito para quem trabalha, para quem gosta, para quem é interessado em investir em terrenos. Curte aí, compartilha, envia para uma pessoa que precisa saber, porque você ajuda o algoritmo a melhorar o alcance desse canal e ajuda a gente a trazer mais esse tipo de conteúdo aqui para você. Dá uma sugestão nos comentários, a gente promete que vai ler, vai entender e vai melhorar para os próximos vídeos. Vai ter vídeo aqui agora direto sobre essa temática de terrenos e se você é um entusiasta da área, acompanhe a gente que você não vai se arrepender. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço.